Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical. Você é muito bem-vindo neste canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, gostando, compartilhe, divulgue este ensinamento da nossa escola bíblica dominical. Estaremos hoje, segundo a graça de Deus, falando sobre a lição de número 6, onde diz a condição dos gentios sem Deus. E neste trimestre estamos estudando a igreja eleita, fundamentada na carta de Paulo aos Efésios. Então estamos indo para a nossa lição de número 6, com base no nosso texto áureo, começando já fazendo menção do nosso texto áureo, Efésios capítulo 2, versículo 11, que diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Este é o tema da nossa lição, a circuncisão. Um tema que na época em que Paulo escreveu a epístola aos Efésios, era um tempo bastante recorrente, era uma situação que muito assim debatida, muito, podemos dizer, questionada pela igreja, que ainda era muito jovem, ainda nos seus primeiros passos de fé, onde havia controvérsias, questões doutrinárias que envolviam a lei mosaica, que envolviam o Pentateuco, a lei, os profetas, os salmos. Então não havia, por exemplo, o texto sagrado do Novo Testamento que temos hoje. Ele foi construído à medida que esses assuntos teológicos e espirituais iam sendo tratados pelos então apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dentre os quais o apóstolo Paulo foi o que deixou um grande número de compêndio doutrinário para que nós pudéssemos hoje, a Igreja de Cristo, nesta época, 2000 anos depois, no pós-modernismo, estar lendo e vendo e desfrutando destas riquezas espirituais que foi ensinada pelo apóstolo Paulo, o chamado apóstolo dos gentios. Aqui, logo como uma questão introdutória, nós vemos os pontos, os pilares que serão tratados nesta lição, nesta primeira parte, esse vídeo da primeira parte. Certamente nós teremos mais de um vídeo. Você que está começando agora, saiba que terá certamente outro vídeo para completar a lição de número 6. Nós vemos aqui a questão da circuncisão. Aí vem a questão, primeiramente, o que é a circuncisão? O que é a circuncisão? Ela existe até hoje ou não existe? Onde surgiu? Como? Por que surgiu? Quem instituiu a circuncisão? Então, é esse o assunto que estaremos tratando aqui neste primeiro momento. Logo de cara, eu já quero passar aos irmãos que existe a circuncisão feminina e a circuncisão masculina. A Bíblia, ela trata única e exclusivamente da circuncisão masculina. Esta é a circuncisão que é tratada em todo o texto sagrado. Porém, em vários países, ainda hoje, é tratado a questão da circuncisão feminina, que é a clitoridectomia e infibulação. São essas duas formas da circuncisão feminina. Não estarei aqui explicando
em detalhes como que ela é feita, mas na verdade é uma mutilação no órgão genital feminino. E assunto é tratado na questão da bioética. A questão dos médicos tem tratado, discutido esses assuntos. A Organização Mundial da Saúde tem tratado, e também a questão dos direitos, a Comissão de Direitos Humanos da ONU tem tratado esse assunto, porque muitos desses rituais da circuncisão feminina é feito com base em rituais religiosos. Daí a dificuldade de se tratar e de ver a questão para que seja minorado o sofrimento das mulheres, que hoje mais de 200 milhões de mulheres estão padecendo com esta mutilação em todo o mundo. Ela é muito comum nos países da África, no Oriente Médio, alguns países da Ásia e algumas ilhas do Pacífico, onde existe ainda esta prática como um complemento, um cumprimento de um ritualismo religioso. E hoje já está sendo debatido, na questão, como já disse, na OMS e também na ONU, por Departamento de Direitos Humanos das Nações Unidas, da ONU. Nós vemos agora a questão da circuncisão masculina. E para tal, eu quero ler um texto na Palavra de Deus, que está no livro do Gênesis, no capítulo 17. Aqui nós vamos encontrar a razão primeira, o momento inicial desta prática da circuncisão masculina. E o que é a circuncisão masculina? É uma prática onde é cortada a pele da glande do órgão genital masculino, chamada prepúcio. Então é cortado essa parte, para que muitos fiquem na dúvida, é como se fosse uma cirurgia, podemos dizer, da fimose, que é feito em crianças, por questões médicas, por questões de problemas, que é tratado desta maneira. Então, esta é a circuncisão masculina, da qual a Bíblia trata, da qual estaremos falando de uma forma mais no contexto religioso, no contexto de fé, a partir de agora. Gênesis capítulo 17, e o versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Aqui nós encontramos a base, o fundamento, o momento primeiro, a causa primeira da prática da circuncisão para os filhos de Israel.
Então Deus, ele introduz isso através de Abraão, e se nós olharmos ainda no capítulo 17, nós vamos ver que Abraão, ele era da idade de 99 anos. No versículo 24, nós vemos aqui que Deus diz a Abraão, e era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Versículo 25, e Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Versículo 26, naquele mesmo dia foram circuncidados Abraão e Ismael, seu filho. Então, temos aqui o princípio da prática da circuncisão, a sua origem, o seu nascedouro, ou seja, foi uma instituição de Deus. Deus falou com Abraão e este ainda não fazia esta prática da circuncisão. E ele agora recebe esta ordenança de Deus. Deus faz uma aliança com ele, muda-lhe o nome, e agora Deus diz que agora, depois desta aliança, Deus lhe daria um filho com a sua mulher Sara, e o seu nome seria Isaque, e em Isaque seria chamada a sua descendência, ou seja, a geração da promessa, a partir dali seria contada em Isaque, cujo nome fora dado pelo próprio Deus, para que assim colocasse na criança que haveria de nascer, segundo a promessa do Deus Altíssimo. Então, esta aliança da circuncisão não é uma aliança mosaica, e sim abraâmica. Faz parte da aliança abraâmica, e era uma aliança eterna. E digo mais, ainda hoje é feita esta prática da circuncisão em toda criança de origem de ascendência judia. Uso a expressão aqui judia, porque veio em Israel, em Isaque, e de Isaque veio para Israel, e de Israel, depois dos vários problemas que Israel passou, do seu desterro, foi levado cativo, uma parte para a Síria, houve a divisão, a parte foi para a Síria, o reino do norte foi levado para a Síria, o reino do sul, Judá, foi levado para a Babilônia, e por fim, hoje, na época do apóstolo Paulo, já era tratado todos dessa linhagem considerado judeus, e até hoje é usado esse nome judeu para identificar essa ascendência de Isaque, essa ascendência israelita, essa ascendência de Israel, essa ascendência de Abraão, desta promessa, desta aliança que Deus fizera com Abraão. Então, é uma aliança eterna, e até os dias de hoje, toda criança de ascendência judia, ela passa pelo processo da circuncisão, ainda criança. É feito esta pequena, esta microcirurgia como sinal da aliança que Deus fizera com Abraão. Seguindo esse raciocínio, nós encontramos lá no Antigo Testamento, havia então uma divisão muito forte, que era chamado os circuncisos, e as outras pessoas dos outros reinos, dos outros origens, que não fosse da origem de Abraão, era chamado agentes. Usava essa expressão como se fosse uma pessoa, um grupo qualquer, era agentes. Daí a expressão gentil. Gentil é a origem dessa expressão da gentes.
né? E o povo de Israel, eles tinham essa diferença, eles não se misturavam com as demais pessoas, com as demais descendências, e nós encontramos isso na palavra de Deus, lá no livro de Neemias, quando volta no ano 444 a.C., que ele volta para reconstruir Jerusalém, e então ele encontra ali na cidade várias pessoas que haviam se misturado, que haviam se aparentado com outros povos, e os filhos não conseguiam falar a língua mãe, o hebraico, não conseguiam falar. E então depois eles prepararam um púlpito, o sacerdote Esdras leu o livro da lei, eles então compreenderam que não poderiam ter se aparentado com as pessoas de outros povos, tomado para si mulheres de outras nacionalidades, e então aquelas mulheres foram dispensadas juntamente com seus filhos. Houve grande lamúria, houve grande choro, grande pranto, porém eles cumpriram a determinação de Deus e dispensaram as mulheres estranhas juntamente com seus filhos, para que mantivesse a pureza da nação de Israel. Agora, nesse caso, a purificação, a pureza da linhagem judia, do povo judeu, de onde haveria de nascer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas alguém pode até dizer: mas então Deus foi injusto? Deus não foi injusto. Deus não é injusto. Deus é a figura da justiça. E a grandeza de Deus, nós encontramos que, se nós olharmos na genealogia de Cristo, o Senhor trouxe mulheres de todas as nacionalidades, das mais diferentes estirpes, para que elas entrassem na linhagem messiânica, como foi o caso de Raabe, lá de Jericó, justo da cidade maldita, amaldiçoada, a cidade de Jericó. Deus pegou Raabe, que veio a casar-se com Salmão, que foi um dos príncipes, e desta linhagem veio então o Senhor Jesus. E nesse processo nós vemos ainda Boaz, que foi um dos descendentes de Salmão, que veio a casar-se com Ruth, e de Ruth nasceu Obed, e nós vemos que Obed foi o pai de Jessé, e Jessé o pai do grande rei Davi, de onde nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o nosso Deus, ele trabalha desta maneira, de uma forma ordeira, de uma forma que ele traz todas as pessoas para afunilar nessa questão da salvação em Cristo Jesus. Pois bem, nós encontramos aqui, com licença, nós encontramos aqui a circuncisão que era feita na carne. E esta circuncisão, ela foi uma divisão entre os povos, entre as nações, quem era de Israel e quem não era de Israel, quem era judeu e quem não era judeu. Assim também, o templo construído por Salomão, o templo de Jerusalém, ele foi um símbolo de divisão entre povos, entre pessoas, entre as descendências de Abraão e os não descendentes de Abraão. Então, isso era a marca da divisão que havia na questão de religião, na questão de fé, na questão de crença, de culto, de observância das coisas de Deus lá na antiga aliança. Mas esta aliança, ela tinha um compromisso, ela tinha algo mais sério. Eu quero ler, para que os irmãos entendam, em Deuteronômio capítulo 30. Aqui nós vamos começar a encontrar o que Deus já havia preparado, o que Deus já queria fazer com o povo de Israel, e até mesmo para alcançar os gentios. No versículo 6 do capítulo 30 de Deuteronômio está escrito: e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência,
para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Aqui nós encontramos já uma alusão, um lampejo para o que viria a acontecer a respeito da salvação em Cristo Jesus. E isso materializou-se na graça, quando nós encontramos em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 11, Colossenses, versículos 11 e 12, está escrito: corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual, versículo 13, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui há uma alusão, uma mensagem que veio também para nós. E ainda Gálatas, quero ler ainda Gálatas, que não é diferente. Nós encontramos agora o apóstolo aqui escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Aqui nós já começamos a entender que no período apostólico já havia, mesmo entre os apóstolos, aquela diferença entre os circuncisos e os incircuncisos. No caso, Pedro, ele era da circuncisão e agora ele procurava se afastar dos gentios quando percebeu que outros da circuncisão chegaram em Antioquia, e Paulo então o repreende. Mas aqui nós encontramos aquele lampejo da nova aliança, que fora dito por Moisés. Nós vamos estar explicando no próximo vídeo, se Deus quiser. Nos acompanhe e nós vamos dar continuidade a esta explicação. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.